Essa é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta foi a 11ª mensagem dada durante o tour Magia e Mistério de Cryon ao Reino Unido. Esta mensagem foi chamada de O Santo Graal. Ela foi dada na abadia de Glastonbury no dia 16 de maio de 2018. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Para aqueles que estão apenas ouvindo, nós estamos na abadia de Glastonbury, na área onde há tanto misticismo. Por 29 anos, meus queridos, eu tenho trazido a vocês coisas preenchidas com amor, compaixão, verdade e, ocasionalmente, reescrevendo a história. Tudo isto para trazer a verdade em sua forma mais pura para o ser humano que ouve, para que você saiba que você está totalmente incluído. E aqui está um lugar que inclui totalmente todos que pisam no solo. Nós começamos esta série em particular, número 1, com a história da jornada do herói. E isto incluiria os muitos Arthurs que reivindicam ser os únicos, ou aqueles ao redor que dizem ser os únicos, dando ao ser humano aquele sentido, aquela sensação de que há esperança nessa jornada, que há misticismo na jornada. E todas aquelas histórias, eu disse originalmente, trazendo o ser humano para a solução, encontrar a luz e descobrindo aquilo que não se pode descobrir. Este é o lugar disso tudo. Vocês estão em um lugar onde as lendas se cruzam com a história, as tradições e com o misticismo. Onde todos foram distorcidas e muitas coisas é verdade. E o que vocês fazem é, então, separar a verdade daquilo que não é, ou daquilo que foi amplificado a partir de um fato, ou amplificado para a diversão. Pois a jornada do herói é sempre aquela que é alterada, sempre de uma forma benevolente. Os heróis que andaram aqui, fizeram o que fizeram, se tornaram lendas, porque eles tinham grandes conquistas a fazer, mais coisas a encontrar e soluções para o impossível. Eu já disse a vocês que aquilo que alguns de vocês chamam de linhas lei, aquilo que vocês chamam de as linhas de Gaia, aquilo que nós descrevemos como a rede cristalina da mesma, neste nódulo, todos se cruzam aqui. Então é um lugar de uma grande energia que muitos podem sentir. Se nada tivesse acontecido aqui, eu direi a vocês, ainda haveria reuniões até hoje, sentindo aquilo que é heróico em cada ser humano, pacífico, com mãos elevadas, em apreço a Gaia. Mas tantas coisas aconteceram aqui. Eu quero contar sobre uma delas. Vocês podem pensar, qual é a principal lenda aqui? Qual é a busca mais preciosa e sagrada aqui? O que é que todos que já estiveram aqui, pessoas sabem a respeito, falaram a respeito. Isso seria o Santo Graal. Que essa canalização seja a história do Santo Graal. Deixe-me contar-lhes sobre a lenda. E a verdade aqui, além da verdade. Nem tudo foi revelado hoje, mas muito disso é sentido. O que aconteceu aqui e que é significativo, aquilo onde vocês sentam na região, tem a ver com José. E José foi o tio de Jesus. E ele foi. Então ele era família.
Em um minuto, eu mostrarei a vocês o que José fez, além daquilo que ele fez aqui, e que mostra a família dele. E a lenda e o misticismo diria que José veio da Palestina, não muito tempo depois de seu sobrinho estivesse na madeira. E a lenda diz que ele trouxe com ele a taça de Cristo, o graal ele mesmo, aquele envolvido na última ceia. Mas não apenas isso, a lenda diz que havia gotas de sangue naquele copo, a partir da lateral ferida de seu sobrinho pregado na cruz. E todo tipo de coisas foram amplificadas e surgiram a partir daquela lenda. Onde está o copo? O sangue era mágico. O que aconteceu aqui é modificado quase a cada geração. Mas há verdade dentro da verdade. Eu levarei vocês para um lugar que muitos não querem realmente visitar. E novamente, eu levarei vocês para um lugar em Jerusalém. Numa sala na parte de cima havia, de fato, uma última ceia. E este é o começo da lenda. Disto que é o copo de Cristo, o Santo Graal. E ele foi amplificado devido ao seu significado hoje, que nem mesmo era conhecido naquela época. E é sobre isso que queremos falar. Você pode imaginar Jesus dando a seus apóstolos uma despedida. É importante que vocês compreendam que eles não compreendiam. Eles não sabiam. Jesus sabia. E da sua própria forma, ele estava dizendo adeus. Ele deu a eles sinal após sinal de que seria a última vez que eles o veriam. Mas eles não compreendiam. Pensar que tudo isso chegaria a um fim depois dos milagres, depois do amor, da compaixão que eles viram, apenas o início de algo tão especial, e aqui estava o mestre do amor, em lágrimas, dizendo adeus. Maria Madalena estava lá, ao lado dele, meus queridos. Isso não é um mito. Ele estava dizendo adeus a todos. Mesmo depois de tudo acontecer, ele não compreendia que aquela seria a última refeição. A refeição foi a passagem. E tudo corresponde. Aquela foi a refeição, aquela foi o pão. Todos os judeus, não importa qual o seito daquela época, não importa no que eles acreditavam, ainda honrava o êxodo do Egito. E a passagem foi celebrada por todos. Isso correspondia àquilo. Pois muitos lá, para muitos, foi simplesmente uma outra refeição da passagem, da Páscoa. O que ele estava dizendo, o que ele falava, o que era crítico, porque ele estava chorando. Ele estava dizendo adeus. Não houve sinal dizendo a última ceia. Não houve indicação para nenhum deles da profundidade dos próximos dias. Ele estava tentando o melhor para dizer adeus para aqueles com quem ele tinha estado, que o seguiram, que compartilharam a jornada e o caminho. O dia da tristeza, eles não captaram. Toda a história aponta para o fato de que eles estavam na escuridão até aquele momento. Eu quero que vocês percebam o que está faltando. José. Ele não estava naquela última ceia. Ele não estava lá. Difícil para José, então, capturar o copo, não seria? Talvez ele tenha encontrado mais tarde entre as louças sujas. Mas não há nenhuma história de quem concordou que esse seria o último
o momento que eles veriam o mestre do amor, ou deixar de lado, capturar, colocar numa sacola. Não houve ninguém que fez aquilo, e José nem mesmo estava lá. Este é o primeiro mistério. O resto é história, e eu falei sobre isso anteriormente, o homem no madeiro. Depois de todo o sofrimento, indo pelas ruas, as estações. E já era tempo, então, de retirá-lo do madeiro. Então aqui está algo que ninguém jamais disse a vocês. Agora, isso é canalização. Então, é claro, vocês estão livres para discordar ou pensar bem, é apenas canalização, não é história, portanto não foi verdade. Mas todas as cenas do mestre do amor no madeiro são incorretas. Não há forma do corpo humano ter sido suportado por 2 pregos, um em cada mão. Ele teria rasgado. Em poucos momentos, pelo peso do seu corpo, ele teria se desprendido. Então, os romanos o amarraram à madeira, e aquilo o manteve firme, e os pregos eram apenas para a dor. Aquilo era parte do sofrimento. E aconteceu mesmo. Eles não faziam isso com outros, mas com ele, eles fizeram. Pregado e mantido lá, até que o sol se pusesse. Eu já disse isso antes, que as regras da crucificação em Jerusalém estão nos livros, até mesmo hoje. Que vocês não deveriam crucificar depois que o sol se pusesse. Quem estava lá, ao pôr do sol, para pegar o corpo? Um parente, José. Não é interessante que os seguidores não estavam lá, os apóstolos não estavam lá. Maria estava, mas José foi o parente designado, o tio. Vocês já se perguntaram por que os outros não estavam lá? Meus queridos, se eles estivessem lá, eles poderiam ter sido presos. Eles mantiveram distância, mas o tio, a ele era permitido, porque ele era família. Quando o pôr do sol chegou, ele pegou o corpo e foi aquele que o levou para o túmulo. Essa é a história de José, que construiu essa igreja que vocês veem, ou as reminiscências do sentimento do que ele construiu. Alguns disseram, bem, conte-nos sobre esta área de Glastonbury. É possível que Jesus estivesse aqui? Meus queridos, ele esteve aqui 3 vezes. Ele estava muito investido em trabalhar com seu tio no comércio entre a Inglaterra e aquilo que era a Palestina. E então Jesus veio, conhecia a área, e José também. Conforme a história é contada, que ele veio aqui um pouco depois daquilo que foi a crucificação. E foi aqui que ele construiu sua igreja. Aqui está uma outra peça do quebra-cabeças. Ele não veio sozinho. Agora, aquele que veio com ele não serve a história para contar sobre aquele ser humano ainda. Mas, de forma profunda, ainda está sendo dito a vocês que este Santo Graal veio com ele. Deixe-me pintar uma cena de um tio em luto aos pés da cruz, onde seu sobrinho estava fazendo a passagem, aparentemente a cada momento. E você é levado a acreditar que, de alguma forma, de alguma maneira, em um jantar no qual ele não participou, ele então pegou o copo. Um copo que não estava com joias ou ouro, provavelmente era feito de bronze. Entre todos os outros copos. De alguma forma, ele tinha ido naquela sala lá em cima, encontrado o copo exato e trazido com ele. E nestes momentos de incrível dor e tristeza, ele pegou o copo e recolheu algum do sangue que saiu das feridas de Jesus. E então colocou de volta em sua mala, sua bagagem. E então,
Depois de tudo dito e feito, ele o trouxe aqui e o enterrou. Meus queridos, não há santo graal. Não fisicamente. Não fisicamente. José conhecia algo. Se você pudesse estar na igreja, a primeira, aquela que ele construiu, se você pudesse estar lá, não havia nenhuma imagem de um sobrinho morrendo. Nenhuma. Era uma igreja alegre, era a respeito do amor. Aquilo não existe e haverá controvérsia em tudo o que eu digo neste ponto. Se você quer controvérsia, olhe para os pergaminhos que foram descobertos em Nag Hammadi, no Egito. Uma discussão entre João e Tomé sobre do que se tratava realmente a morte. Havia desacordos mesmo lá com relação ao que deveria ser pensado a respeito do que aconteceu. João venceu aquela disputa. A propósito, Tomé, ele disse que se tratava dos ensinamentos do Mestre. Ele nos mostrou quem ele poderia ser, o que nós podíamos ser, a alegria que poderíamos ter, a conexão com o amor, com a fonte. E João disse, não era a respeito da morte. Mas José, ele construiu essa primeira igreja, a Igreja da Luz, uma igreja de alegria, sem nenhuma imagem de seu sobrinho morrendo em nenhum lugar. Percebam, o Santo Graal é a memória de Jesus. É a jornada do herói. Quando você encontra a si mesmo, você encontra alegria em seu interior. Você encontra todo o propósito para o qual a igreja foi construída nesse mesmo solo por seu tio, que sabia. O que se tornou mais tarde, com papas e reis, é história. Mas o que foi naquela época está incorporado na energia deste lugar, neste nodo. O Santo Graal é aquilo dentro de cada simples ser humano. Ouça, vocês não precisam ser cristãos para compreender isto. Para compreender que aquela última ceia foi uma despedida de um homem para seus seguidores. Você não precisa ser um cristão para sentir aquilo que é a luz do Criador neste lugar. O que se tornou no misticismo que circula em todo o marketing. Você passa atrás disso e o Santo Graal está aqui. E vocês estão curtindo ele porque é a profundidade da luz no planeta. Este homem mudou o sistema de calendários. Centenas de anos depois, os próprios calendários do planeta mudaram para refletir sua vida. Meus queridos, este é o Santo Graal, esta é a influência. Por definição de Santo Graal, é algo que se procura e que é desejado. E tantos o encontraram. Velhas almas, tantos de vocês o encontraram. E tantos ainda estão procurando. Não um copo físico, que até hoje permanece entre outros pratos sujos. Mas o significado do homem na primeira comunhão e na passagem, que disse adeus aos seus seguidores e passou por algo. Não o que ele está pedindo para vocês passarem, ou qual era a luz ao redor daquilo tudo, e a beleza da mensagem do Mestre do Amor. Algum dia, essa história poderá literalmente ser vista, e mais ainda. Mas, por enquanto, nós pedimos que vocês sintam isso e compreendam, e desmistifiquem tantas coisas que então se tornarão práticas para você, para que você possa participar na mesma busca, na mesma jornada do herói, com as mesmas soluções que tantos tiveram. Agradeça a José por tudo o que ele fez
como tio de Jesus. E o que ele tentou fazer aqui? Construindo a primeira igreja para honrar o amor. Obrigado, José. E assim é.